têm feito trabalhos importantes de mapeamento das atividades ilícitas, do crime transacional em várias instâncias, em vários fóruns importantes. Organizou durante alguns anos uma importante publicação dedicada a mapear o tamanho dos mercados ilícitos no estado de São Paulo e, mais recentemente, também agraciado com o financiamento de uma bolsa por parte do programa PMI Impact, assim como a Universidade de São Paulo e Mackenzie foram, o que permitiu a organização desse nosso curso. O João Henrique Martins recebeu o apoio do PMI Impact para desenvolver um censo de mercados ilícitos na tríplice fronteira até São Paulo. Então, ele organizou um conjunto impressionante de dados dentro de um marco, de um conjunto de analítico assim muito consistente, né? E eu achei muito importante que chamá-lo para apresentar os resultados desse trabalho, dessa pesquisa, e certamente será um trabalho importante para todos vocês que estão fazendo esse curso. Então, eu e o professor Bechara vamos nos revezar aqui na atividade de moderação do debate. Mais tarde eu vou ter que pedir licença para vocês, eu tenho que dar aula no Instituto para os meus alunos de graduação às 7h30, então vou com vocês até às 7h30 e a partir das 7h30 o professor Fábio Bechara conduz os debates, mas ele estará comigo desde o início, ajudando na moderação e na organização. Professor Bechara, alguma consideração? Então, vamos ao nosso convidado de honra aí, João Henrique, um prazer enorme. Vamos em frente. Vamos em frente. E eu só não destaquei que eu tive o enorme prazer de ser o orientador do João Henrique quando ele fez o mestrado dele na USP. Então, isso foi também uma coisa muito boa que nos uniu desde então já há algum tempo. João Henrique, pode seguir. Bem, é um prazer estar aqui, sempre de voltar a casa, né, nas iniciativas da USP, as iniciativas do Leandro, e principalmente falar para o público policial, que é a minha casa-mãe, né? Depois eu saí da polícia já há 7 anos, desenvolvi a carreira como cientista político, principalmente olhando para a interação da atividade criminal com a área econômica, quer dizer, como é que o crime se comporta como empreendedor, e o que é, inclusive, dos itens que eu vou destacar, que é o crime como negócio. Quando a gente está dentro do Estado, a gente olha o crime como um problema público de natureza jurídica, né, delituosa, é o mindset que nos organiza, né? Quando você sai e olha o mesmo fenômeno, que é o fenômeno criminológico, o evento criminal, com uma outra perspectiva, tudo que você trouxe de bagagem, ela vira uma estrutura uma fundação muito interessante para agregar outra massa de conhecimento que está ligada à área econômica, né, e estrutural. Então, é sempre um prazer voltar para a academia e voltar para falar para os policiais, né, porque hoje o meu público é muito os fóruns e a atividade corporativa. Eu sou um dos integrantes do grupo de expert da OCDE, que trata sobre negócios e comércio ilícito, eu participo da força-tarefa que a OCDE organizou sobre o assunto desde 2016, quando eu realizei o primeiro trabalho aqui para a Federação das Indústrias, para a Fiesp, a Federação de Indústria do Estado de São Paulo, fazendo esse mapeamento do qual o Leandro se referiu. Bem, então, eu já inicio dizendo exatamente, olhar um pouco, já pedir para todos os ouvintes, que tente olhar para o que eu estou dizendo, menos como policial e mais como cidadão. Depois você volta como policial, que é fundamental, mas olha como um problema econômico, tudo bem? E aí, no final, você vai entender que esse ferramental econômico, ele potencializa o conhecimento e a experiência policial
ou investigativa ou de membros do Ministério Público. Eu ouvi isso que eu estou falando num curso que eu fiz, muito importante assim, na minha carreira, um cursinho super intensivo, aplicado pelo FBI, sobre, na época eu era oficial de inteligência da PM de São Paulo, quando a gente foi fazer um estudo sobre lógica e estrutura de financiamento do crime organizado e terrorismo. Então, o começo da conversa é: esquece tudo que você sabe sobre polícia. Não é que esquecemos no mau sentido, mas assim, senta aqui, agora você é um aluno de economia ou um empresário. Pensa desse jeito para entrar na cabeça do criminoso, porque é assim que ele está pensando, né? Depois você volta. E é isso que eu costumo sugerir em eventos como esse. O nosso plano de voo aqui é o seguinte, meus queridos e queridas. No primeiro momento, eu vou apresentar um conceito bem generalista sobre o atual estado da arte, sobre a abordagem do crime como negócio, principalmente nos fóruns que são multi-agências e principalmente multidimensões. Fóruns que juntam polícia, economia, atividade jurídica, pesquisa acadêmica, tudo bem? Quer dizer, o que e como estão olhando para isso hoje? Eu vou sempre tentar ser bem breve para conseguir dar conta aqui de tudo. A segunda parte, eu vou propor aqui e vou nos conduzir para que possamos olhar o mercado ilícito. Eu vou tentar apresentar e demonstrar como a economia ilícita, formada por vários mercados ilícitos, está na base dos nossos principais problemas criminais no Brasil e na América do Sul e Central. Terceira parte, aí sim eu vou mostrar o corredor econômico-logístico, que é o objeto do Censo de Mercados Ilícitos. Nós reunimos 11 milhões de dados primários sobre essa área, e aí tem uma série de informações que vão ser publicadas pouco a pouco. Assim, nós fechamos isso agora no mês de junho, julho, vamos entrar um pouquinho. E, por fim, dar alguma ideia de, sendo o crime um negócio, o que muda isso para as agências de enforcement para lidar com o problema? Além do devido processo legal, do processo de policiamento, investigação, constituição de provas, devido processo legal, denúncia, quer dizer, óbvio, dentro do rito de controle do crime de uma democracia consolidada, que já deveras complicado, que já há deveras complicações sobre como fazer isso, a nossa contemporaneidade acrescentou outro, que é o fato do crime ser um negócio transnacional. Então, seguindo o rito, eu já estou colocando aqui entre as mensagens o meu contato, o e-mail, contato JHM Pesquisa, João Henrique Martins, né? O site do projeto, que é economiailícita.com.br, e depois o nosso canal no YouTube, nosso contato no LinkedIn e Twitter. Então, eu vou começar já passando, porque depois eu esqueço e muita gente pede, às vezes, as questões. É um contato tanto para a gente, muita gente me procura, porque está fazendo a pesquisa e quer melhorar, quanto para as possibilidades de parcerias institucionais que a gente tem esse objetivo de apoiar as forças policiais também com isso. Se tudo der certo aqui, vocês vão começar a ver a minha tela agora. É isso? Vamos lá. Perfeito. Então, vamos lá. O projeto Censo de Mercados Ilícitos, ele é a constituição de um data warehouse de múltiplas fontes de dados com um objetivo específico: transformar delito em formação processual judicial, ou aquilo que a gente chama, né, o fenômeno criminal que já foi classificado pela dimensão policial e que foi classificado pela dimensão jurídica. Um contrabando, dimensão policial e jurídica. Um roubo de carga é uma dimensão policial. Na dimensão jurídica é só roubo, ou roubo qualificado, e assim por diante, ok? E aí, no final, a gente pega esse dado, transforma em múltiplas fontes para atender essas demandas. Identificar se de fato existe a economia ilícita operando na área, quais são os mercados ilícitos, drogas, eletrônicos, cigarro e assim por diante.
as cadeias ilícitas que nós conseguimos identificar que esse mercado opera, da produção ao varejo, passando por transporte, atacado, distribuição, as redes criminais, esse é um fator preponderante que ele merece uma abordagem única, porque trata exatamente das redes de negócio criminais que se formam em cima ou a partir dos mercados. As externalidades, que são os impactos que qualquer mercado causa, isso é um conceito da economia, quer dizer, qualquer mercado tem a função de atender uma demanda produzindo uma oferta, mas tem algo que reverbera em torno dele, que são chamadas externalidades, que são efeitos não necessariamente desejados pelos participantes, mas assumidos. Por exemplo, o traficante de droga quer comprar droga barata e vender cara, para ser bastante simplista. Trocar tiro com a polícia, matar um consumidor que não pagou, é quase que uma externalidade, porque não é o efeito, ele não é um assassino profissional, ele não ganha dinheiro matando pessoas, ele ganha dinheiro vendendo drogas, mas se precisar matar, é uma externalidade que ele assume. E essa externalidade, ela para ele, é principalmente para a sociedade no agregado. Então, muitos traficantes têm o uso da violência criminal como parte da ação, da parte da operação do mercado, se isso existe, é uma externalidade. Estou dando exemplo de droga, mas serve para qualquer outro e tem vários outros exemplos. Eu vou tratar durante aqui a nossa fala. Né? Bem, o Leandro já antecipou, o nosso projeto foi financiado pelo programa PMI Impact, que mais importante, ou tão importante quanto financiar, é nos conectar a uma rede internacional de especialistas no tema, de empresas, pessoas, universidades que estão olhando para o mesmo problema, com o mesmo escopo, porque nós fomos selecionados por um grupo de experts que compõe, por exemplo, tem ao mesmo tempo um ex-chefe da Europol, uma ex-comissária de direitos humanos da ONU, alguns ex-ministros que cuidavam exatamente da segurança da indústria, tanto nos Estados Unidos quanto na França. Então, essa composição desse conselho permite que eles tenham um olhar bem completo, né, bem olhando por vários prismas para dizer quais projetos têm impacto e como eles se conectam. Tanto é que, apesar de ter uma formação, ter uma ligação de trabalhar junto com o Leandro, a gente nem sabia que tinha sido aprovado no mesmo evento. Só para destacar, aqui na América Latina, além do nosso projeto e o projeto da USP com Mackenzie, você tem a Gendarmeria Nacional da Argentina, que é um projeto ali na Tríplice Fronteira sobre dados, que a gente também já iniciou uma conversa, um projeto na América Central e assim por diante. Né? Todos eles com o mesmo objetivo, olhar mercado ilícito e comércio ilícito. Bem, a primeira ideia aqui, eu chamaria a primeira disrupção, que é olhar crime como negócio. Quer dizer, o crime, a forma que nós estamos acostumados a enxergá-lo é pela definição jurídica, até porque só é crime o que é o fato típico, antijurídico, né, e punível, que só é definido pela legislação e regulado pela doutrina jurídica, ok, está tudo certo, e a gente tem isso como referência. No entanto, o fenômeno criminal é anterior e também ele é além da tipificação jurídica, né? Porque a tipificação jurídica é organizada para um propósito bem objetivo, que é definir autoria, né, e permitir todas as agências ter uma regra, uma estrutura para cumprir todo o ciclo do devido processo penal, né, e chegar à aplicação da justiça dentro do sistema de justiça criminal. No entanto, o fenômeno vai além da atribuição de responsabilidade de autoria. Por exemplo, vou pegar um exemplo fora aqui da atividade econômica, perfeito? Eu tenho o estupro que ocorre dentro de casa, cometido contra uma criança pelo pai. É um tipo de problema. Esse fenômeno está ligado ao que a gente poderia chamar aqui de pedofilia ou agressão sexual com a criança. O estupro também é quando uma mulher adulta, ou um homem, no caso, é capturado na rua e violentado por um agressor desconhecido. Percebe que são dois fenômenos ou dois problemas criminais distintos? É disso que nós estamos tratando. Olhar para esse fenômeno e dizer qual é o desenho motivacional, qual é a estrutura motivacional que incentiva o agressor a agir
e o que interessa a ele na vítima, né? O que há na vítima que interessa a ele, o que há no ambiente que interessa a ele agir, e se isso é escalável como negócio, né? Então, o que eu tenho que fazer é ir lá e buscar em todos os registros criminais que a polícia, o Ministério Público, o Judiciário deixou ao longo do tempo e começar a dar um outro olhar sobre isso. Eu ia passar um vídeo aqui, mas eu vou mais rápido aqui. Olhando para isso, então eu começo a entender o seguinte: quando alguém rouba um celular e vende, ele entrou dentro de um processo econômico de aquisição de produto e venda. Quando um indivíduo... E aí ele formou uma coisa chamada mercado ilícito de celular, que não é composto apenas pelos celulares roubados, também é o celular que entrou no país por meio de contrabando e descaminho. Perfeito? Então, e aí a hipótese, né, a ser confirmada era olhar para a base de dados, se em algum momento essas cadeias elas se conectam, e aí a vasta demonstração de evidências que sim, elas se conectam, principalmente na fase de atacado e varejo de transporte, que são as cadeias meios, né? Você tem duas cadeias na ponta, produção e aquisição. Então, imagine aqui comigo, você tem o chinês produzindo o celular lá na China, talvez até legal lá na China, talvez não, legal lá na China para entrar como contrabando no Brasil, e você tem o roubo ou furto do mesmo celular ou de uma outra categoria aqui no Brasil. A produção é completamente diferente. Aí o transporte, possivelmente é diferente, imaginando que ele entre por Foz do Iguaçu e chegue até São Paulo. Mas aqui em São Paulo, na cadeia atacadista, ele se mistura com peças ou com produtos inteiros. É isso que a gente evidenciou. E ele vai para a ponta da venda, que é o varejo igual. E aí, a mesma lógica para peça de veículos, a mesma lógica para drogas, né? A mesma lógica para o mercado ilícito de pedofilia, que é basicamente um mercado de áudio e vídeo, né? Onde há uma comercialização de fotos e de filmagens. Então, você tem um produtor fazendo isso no lugar, capturando crianças, ou pagando, e até chegar na ponta do varejo. Cada um desses mercados, portanto, né, eles compõem uma miríade que forma uma estrutura econômica. E aí nós tabulamos, com evidências confirmadas, quase 200 tipos de mercados ilícitos na região entre a Tríplice Fronteira e São Paulo. Basicamente o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E encontramos dados consistentes de permanência, né, aquilo que a gente chama de mercado ativo, de pelo menos 40 mercados, desses 200 que foram catalogados, né? Então, eu tenho do mercado ilícito de pessoas, alimentos, drogas, armas, a mercado ilícito de tabaco, de cocaína e assim por diante, né? E esse mercado ilícito, aonde eles se encontram? Nessas cadeias de controle de transporte, de atacado. E tem um outro momento onde esses mercados ilícitos se encontram, que é na prestação de serviços ilícitos. E é fundamental a gente usar todo o ferramental analítico, conceitual da economia, da análise de mercado, para entender motivação e, principalmente, prever ações, né? Porque isso é absolutamente previsível quando você entende as razões motivacionais da ação do ator. Quer dizer, ele está buscando liquidez, baixo risco, segurança na ação, tudo como qualquer outro empreendedor faz, né? Aí quando a gente consegue acompanhar a sequência de ações dele, de como é, por exemplo, que ele lida com risco. Quando a polícia faz uma operação na faixa da fronteira, como é que ele lida com esse risco? Ele recua, ele espera, ele vai para outra ponta, ele mantém... Quando a polícia lá em São Paulo, na hora de recepcionar o produto, aumenta o nível de apreensão, como é que isso impacta aqui? Então, tudo isso são correntes e são fluxos econômicos absolutamente comuns para o mercado legal e que são copiados no mercado ilegal. E o serviço ilícito tem papel fundamental nisso, porque o serviço ilícito ele está ligado à proteção dos processos de cadeia ilícita, do transporte do produto, são todo tipo de serviço terceirizado que é importante para
a produção contínua ou a conexão contínua entre produção e varejo. E aqui eu chamo a atenção de pronto para as forças, para uma plateia como essa, que é formada por agentes da lei e forças da lei. Só existe serviço ilícito a partir de corrupção, pública ou privada. Então, são policiais corruptos, são embarcadores corruptos ou com membros infiltrados de maneira comprada ou objetiva, que permitem a produção de informação para o transporte financeiro, para a informação, para a comunicação, né? Ele é o grande demandador do que vai ser lá na frente um crime de corrupção ativa e assim por diante, né? Bem, isso aqui é o que a OCDE foi o primeiro órgão a olhar para o problema e parar de ficar contabilizando tipo penal. Quanto que o roubo produz, quanto que o contrabando, de maneira geral, produz, quanto que o tráfico de drogas, tal. Ela parou de olhar para isso e ela disse o seguinte: a gente precisa medir o mercado ilícito de drogas, de vida selvagem, de peixe, de diamante, de órgãos humanos. Em vez de olhar para o tipo penal, eu preciso olhar para o mercado, porque ele é uma miríade de tipos penais, principalmente quando você olha isso para vários países. A própria parte do projeto aqui do curso, desenvolvido pela USP e pelo Mackenzie, construiu um atlas, não à toa, porque isso é extremamente complexo. Um atlas jurídico de você olhar qual é o mesmo evento, pode ser registrado em vários tipos diferentes de crime dentro e fora do país, né? Então, a OCDE foi a primeira a colocar luz sobre isso, que a gente precisa organizar a informação, organizar os dados por mercado, porque é o mercado que precisa ser combatido. E tem um outro aspecto importante: quando você não organiza o dado por mercado, o problema pode estar aumentando e você não consegue perceber, porque ele mudou o tipo penal, ele mudou o tipo de operação que caiu em outro tipo penal. Então, se eu olho isso como mercado, eu tenho que olhar, olha que interessante isso, como ele como uma parte do chamado market share de determinado setor. O primeiro trabalho feito no Brasil, por isso foi feito por nós, pela nossa equipe, para especificamente o estado de São Paulo. A gente conhece hoje, por exemplo, que algo em torno de 50% do mercado de cigarro em São Paulo é controlado pelo mercado ilícito. Então, é um concorrente que atua naquele mercado, só que não presta contas, não lança balancete, não opera de forma legal. Só que nós fizemos isso para 9 mercados. Aí encontramos coisas como quase 10% do mercado de eletrônicos é operado pelo mercado ilícito, e assim por diante. Portanto, ele é um fenômeno, quando eu olho o crime como negócio, ele é um fenômeno associado não à violência criminal. Olha que interessante isso. Ele produz violência. Deixa eu melhorar essa fala. Ele é associado à violência criminal, mas ele não decorre da violência criminal. Ele decorre disso daqui, ó. Ele decorre de oportunidades econômicas presentes naquele mercado, que nada mais é do que a existência de uma demanda aquecida para aquele tipo de produto. Além da demanda, ou seja, o fato das pessoas quererem comprar droga, celular roubado, foto de pedofilia, produtos eletrônicos, as pessoas precisam querer comprar e isso precisa ser acessível até elas. Entre a produção e o produto chegar no varejista, o custo não pode ser proibitivo, né? Precisa ser um custo adequado, é o chamado custo de transação. Tá? Então, o que nós vivemos a partir aqui dos anos 90? A chamada globalização econômica, a revolução na logística, que reduziu de maneira consistente o custo de transporte dos produtos mundo afora, em especial o custo do transporte transatlântico, seja por meio, seja por oceano, seja por atividade, ou seja, por transporte aéreo. Bem, feito isso, explodiu aquilo que nós já conhecíamos como economia ilícita. Por quê? O criminoso recorrente, que era aquele criminoso batedor de carteira na Praça da Sé, em São Paulo, ou no centro de Curitiba, ele passou a bater, em vez de carteira, bater um celular. E com o celular ele tem um baita de um valor agregado para ser trocado de imediato por um atacadista ou até por um varejista.
Isso quem que proporcionou? A formação do mercado ilegal. Por isso, a Europol, quando ela se organiza para tratar de crime organizado, olha só que interessante, ela olha para a formação do crime organizado, que são as redes econômicas que se formam em torno disso, e olhou para documento, fraude, porque é a forma como você consegue operar no mundo legal, mas com produto ilegal, então você tem que fraudar documento, você tem que agir o tempo todo escondendo a origem dos produtos, principalmente se você tem uma loja num centro, ou se você faz isso por meio de e-commerce, e a lavagem de dinheiro, que é o final da cadeia, né? O Fórum Econômico Mundial, assim como a OCDE fez isso em 2015, o Fórum Econômico Mundial construiu uma área para monitorar a economia ilícita e logo percebeu a conexão dela com cybercrimes, com tráfico de pessoas e principalmente com comércio e fluxo de dinheiro, que é o final dessa cadeia ilegal, né? Além da degradação do meio ambiente e da violência. Além dessa possibilidade de você fazer a conexão transnacional, existe uma ação parasitária no mercado local. Então, é possível observar a atuação do mercado e as externalidades dele, cada um dos setores. Por exemplo, essa é a maior organização privada que olha para o mercado legal e tenta enxergar as partes do mercado legal, que é a Traced, que também faz parte da network. E aqui é um dado muito importante para falar para uma plateia de policiais. A gente tem o hábito, e tem uma razão lógica para isso, de associar a economia ilícita a crime financeiro exclusivamente, né? No primeiro momento, a gente sempre pensava o seguinte: se falar de economia ilícita, você está falando de lavagem de dinheiro. Não necessariamente. Economia ilícita é o ato de adquirir, produzir, transportar e comercializar um produto ilícito e oferir lucro com ele, do ponto de vista fenomenológico. A lavagem de dinheiro, ele é o final dessa cadeia, quando aqueles que já obtiveram valores com isso querem, depois de não conseguir mais usar o dinheiro no mercado ilegal, querem, de alguma maneira, transitar ele no sistema financeiro legal, nacional ou internacional, seja para adquirir ativos, comprar casa, barco, ter dinheiro na Suíça, ou refinanciar a sua cadeia. Então, é fundamental perceber como isso já começa a aparecer e ficar organizado dentro do processo de lavagem de dinheiro, onde os mercados ilegais e a corrupção, que além da corrupção política, a corrupção que é a prestadora de serviços ilícitos, são dois demandadores de lavagem de dinheiro estrutural. Aquilo que a gente está acostumado a pensar, lavagem de dinheiro por desvio, corrupção ou qualquer outro ativo, ela é um dos segmentos e ela é muito relevante, ela chama muita atenção, porque cada ato tem um número alto, né? O desvio de dinheiro público, ele é o desvio na casa dos bilhões. Agora, a atividade de lavagem de dinheiro do mercado ilícito, ela é pouco a pouco, né? Eu tive o ano passado em Dubai, conversando com forças policiais, porque viraram centro da questão sobre isso, e a grande dificuldade deles, no primeiro momento, foi, quer dizer, quando você tem um referencial sobre lavagem de dinheiro, você fala em grandes volumes. Quando você tem uma conta internacional e ela tem uma fluidez, tem um fluxo, tem várias pequenas contas, e isso vai... no final, ele faz um montante, é um outro nível de inteligência de dados e financeira que você precisa. Então, esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção. A lavagem de dinheiro proveniente do mercado ilícito em termos de valores, ela é maior do que a decorrente de atividade política, né? Mas ela tem uma estrutura completamente distinta, né? Mais pulverizada, uso de muita... ela percorre um caminho menos óbvio, vamos dizer assim, do que relacionada à lavagem de dinheiro. Feito essa longa introdução sobre o estado da arte, sobre o assunto, a questão é: os mercados ilícitos estão na base dos nossos principais problemas criminais. O grande pedaço da vitimização no Brasil, ela decorre da aquisição de produtos ilícitos contra pessoas e contra empresas. Isso é uma pesquisa da CNI feita a cada 5 anos, e isso vai mostrando que esse percentual só vai aumentando, né? O fato de 4 em cada 10 famílias brasileiras ter sido vítima de furto ou assalto, tem aqui a agressão, e essa agressão tem que estar associada com ele,
mostra o quanto a aquisição de produtos é importante, né? 1/3 das empresas foi vítima de roubo ou furto, e o vandalismo está ligado à aquisição do roubo ou furto. Você tem um outro percentual importante dessas empresas, que é esse daqui, que é, além do roubo e furto, a perda decorrente do produto dela ou da marca que foi contrabandeado, falsificado, que é algo em torno de 200 bi ano. Então, olha a atividade econômica nesse sentido. Esse dado é um dado que mostra que essa tendência de ir atrás, né, do criminoso obter o produto para chegar no dinheiro e não ir direto no dinheiro é uma tendência irreversível. Primeiro, porque os bancos são de longe aqueles que conseguiram construir uma capacidade de segurança privada, de aumentar o custo do crime para acessar o dinheiro, por meio do dinheiro eletrônico, por meio da segurança privada dentro dos bancos, ele inibe a busca desse dinheiro. Por isso que essas ações para conseguir roubar um banco se transformaram em pequenas operações de forças, pequenas operações de guerra, né? Que você tem que dominar a cidade para conseguir acessar o banco. Quantos têm capacidade de fazer isso? No entanto, olha só esse dado à direita, 85% dos 11 milhões de registros sobre crime que nós captamos, e são boletins de ocorrências, são sentenças judiciais, são dados de fonte aberta, da mídia, 85% deles, o objetivo direto não era capturar o dinheiro da vítima, era capturar um produto, no caso de roubo, furto e receptação. No caso de tráfico, então, já era aquilo que a gente chama de crime economicamente motivado próprio, né? O propriamente definido. Tudo isso fez com que nós, e tudo isso deu um impacto na competitividade, né? Esse é um dado que eu preciso falar rápido, mas eu poderia falar 1 hora sobre ele. O ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial, ele nos mostra que o Brasil, em 141 países, está na posição 71. No entanto, quando eu trato de crime organizado, custo do crime para os negócios, percepção, né, ou resiliência de quanto que a polícia consegue proteger, ele cai para 132, 117. Né? O que afeta a propriedade intelectual, 96. Nós estamos num grupo que está junto com países classificados. Só quem está pior que nós é Síria, Iraque, Venezuela, México está junto com a gente ali o tempo todo, Colômbia está um pouquinho, também está próximo, um pouco para baixo, um pouco para cima, dependendo do ano. Isso mostra o quê? Que a nossa estrutura de proteção ao mercado legal, e eu diria assim, a nossa estrutura de proteção ao cidadão, a empresa nada mais é que a reunião de pessoas, né, que honestas, porque se não forem, isso é crime organizado, não é uma empresa, né? Então, o nosso sistema de proteção, apesar da intensa atividade da polícia, do sistema judiciário, que produz muito, ela tem falhas em conseguir apresentar custo para o crime ao ponto de desmotivá-lo. Quando a gente olha isso em perspectiva comparada, isso é muito claro. Nós caímos da posição de 71 para 132 em 141 países. Quem está dizendo isso são os empresários, eles falam sobre o seu próprio país. Né? Bem, e aí, tudo isso que eu estou descrevendo aqui foram esses alguns milhões de dados e mergulhando dele que nos mostram. E nós escolhemos a região entre a Tríplice Fronteira e São Paulo, porque ele é o principal corredor econômico da América do Sul. Esse trabalho aí é o trabalho feito pelo Insight Crime e Global Initiative, que mostra os fluxos. Eles catalogaram todas as rotas possíveis, marítimas, aéreas, terrestres, de distribuição de droga, o chamado pipeline, né, das drogas que saem da América do Sul e alimentam a Europa e os Estados Unidos. E aí eu destaco esse segmento porque ele mostra a entrada, as rotas, né? Aqui ele não faz uma avaliação de dimensão, qual é a rota que tem mais ou que tem menos, ele simplesmente mapeia todas as rotas, terrestres, aéreas e marítimas, né? Ou fluviais. Mas eu destaco aqui que é a rota via Foz do Iguaçu e a rota via Ponta Porã, né? A partir do Paraguai, tendo como principal foco São Paulo, né? E de São Paulo ele recalibra para a segunda megalópole brasileira, que é o Rio de Janeiro, e sobe a Belo Horizonte.
né? E aqui ele tem esse fluxo que vai para Curitiba e depois para São Paulo, e aqui Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são 2 mercados regionais. Bem, o pipeline ele saiu há 6 meses, esse relatório, mas há 2 anos atrás, na verdade, há 15 anos atrás, a gente já percebeu isso analisando os dados, né? Os dados primários. E nós organizamos todo o censo de mercado ilícito desenvolvendo dados em 5 fases. Primeiro nós catalogamos e tratamos dados da fase da Grande São Paulo, Estado de São Paulo, região Grande Curitiba, Estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, que a gente está concluindo nesse momento. 10 de julho é o deadline para fechar. A primeira descoberta é que não existe 3 problemas ou 3 regiões com problema. Existe uma grande região econômica e logística que tem um problema estrutural, que é uma economia ilícita extremamente dinâmica. Esse triângulo formado entre esses dois grandes entradas na fronteira, Foz do Iguaçu e Ponta Porã, destacando que Foz do Iguaçu, além de ser um grande fluxo de entrada, é um grande centro regional econômico, né? E São Paulo, que é a única cidade internacional na América do Sul, classificada como nível alfa. Isso significa que ela só está abaixo de Londres e Nova York, que são nível alfa mais. Alfa mais são as 5 cidades regionais, Paris, Dubai, Shenzhen, que são os grandes centros econômicos que têm a capacidade de se conectar a Londres e Nova York, e as outras têm a capacidade de conectar a sua região a essa estrutura econômica internacional, ok? Quem faz esse papel na América do Sul é São Paulo, tanto pelo poder do seu mercado consumidor, quanto pela sua estrutura logística transnacional, aeroportos internacionais, portos internacionais com grande volume e estradas, né? Das 10 melhores estradas brasileiras, as 10 estão no estado de São Paulo, conectadas com Paraná e Mato Grosso do Sul, que também estão bem nesse ranking de organização. Essa estrutura, exatamente que esse mapa noturno mostra, é que essa região, olha só, São Paulo, né? Olha, primeiro, a América do Sul, de uma maneira geral, a gente consegue perceber onde há concentração urbana e principalmente atividade econômica, tem energia elétrica onde tem atividade industrial consistente e onde tem atividade comercial, demográfica, e existe a presença demográfica. O recorte do corredor logístico mostra que eu tenho aqui a região da Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu no Brasil, Porto Iguaçu e Cidade del Este, que formam um centro econômico poderoso, né, significativo, praticamente, quase do tamanho da capital paraguaia, que se liga através de um outro centro regional, que é Curitiba, ou de maneira direta pelo interior de São Paulo, que é bem estruturado do ponto de vista econômico, com estradas, com atividade econômica intensa, que pode se confundir com o fluxo de produtos. Da mesma forma do Mato Grosso do Sul e do Paraná, que são também centros de commodities. Então, o fluxo de caminhões, quando a safra está pronta, e o fluxo de insumos, quando está durante a produção da safra, ele produz um fluxo intenso de circulação de produtos que é aproveitado por essas 2 entradas na fronteira, ao ponto de se confundir, de se valer essa estrutura e de formar centros econômicos locais. Essa grande estrutura faz com que algo em torno de 70% dos produtos ilícitos transnacionais, ou seja, que foram adquiridos e produzidos fora do país, transitem só nessa região. Dentro dos 70% dos produtos do Brasil. Eu calculo, quer dizer, a gente pretende uma próxima fase, talvez nem expandir o restante do Brasil no primeiro momento, e sim expandir dados para o Paraguai, Argentina, Bolívia, para entender o quanto que isso é significativo para toda a região da América do Sul. Quando a gente olha para os aeroportos, a concentração também é intensa. E por que tanta concentração em São Paulo? De novo, é a logística que explica isso. Não além do mercado interno, é a logística que explica isso. A concentração de pessoas e de comunidades transnacionais que se mantém na região, São Paulo, Paraná, principalmente, que está conectada com os países de origem que trazem esses produtos, também é outro indicativo.
Essa aqui é a rede de aeroportos. Os aeroportos que estão aqui em pontinho amarelo são aeroportos regionais, vias e portos fluviais da região. É a maior densidade de recursos do país, considerando uma região interestadual. O fluxo de estradas, né, definição de estradas locais, os aeroportos de definição conjunta. E aqui o principal desenho, né? Eu chamei a atenção desse aspecto aqui, daquele submarino que foi apresentado lá na região amazônica, que foi apreendido levando produto para a Europa. O submarino, ele tem a capacidade, quer dizer, a capacidade de transporte do submarino, ela precisa ser multiplicada 8 vezes para ser igual à capacidade de um container de 20 pés. Então, um container carrega algo igual a 8 submarinos que foi apreendido. E um único navio, no Porto de Santos, ele tem de 5 a 20 mil containers como esse levados. Um único navio. E nós temos uma média de transportes, para pegar só o porto mais aquecido, que é o Porto de Santos, de 197 containers por dia saem de São Paulo em direção à Holanda, fora 343 para a Espanha, 86. Então, é esse fluxo contínuo de produtos ilícitos que explica esse desenho da gente ser um ativo tanto no transporte de droga quanto em armas ilícitas de vários lugares, já percebido, e até de produtos farmacêuticos durante a pandemia. Bem, diante de tudo isso, ok, né? A gente pode chegar no seguinte momento. Entendi que eu tenho que olhar o problema como um negócio, o crime como um negócio. Entendi que a nossa região, em especial o nosso grande corredor da Tríplice Fronteira, ligando Paraguai e Argentina até São Paulo, é um dos blocos econômicos mais importantes para a economia ilícita mundial, porque ela tem talvez a principal commodity, que é a cocaína, passa por esse corredor, quer dizer, parte significativa dela parte por esse corredor, né? E aí, como é que a gente enfrenta isso? O primeiro desenho é olhar o problema como fazer esse trabalho de traduzir o dado da caixa jurídica para a caixa de negócios, né? Para a caixa de economia ilícita. Essa fala aqui do Moisés Naim é bem clara sobre isso, que a gente precisa aprender a olhar o operador do crime organizado, o operador simples, roubador ou contrabandista, como um empreendedor da atividade criminal e catalogar as informações dele nesse sentido. Porque o nosso objetivo final é reduzir as oportunidades para que mais entrem ou que a margem de lucro seja alta, né? Para isso, nós catalogamos os dados, olhando para isso como problema, para enquadrar ele dentro dessa lógica, que é a lógica que a gente chamou aqui dentro da metodologia construída, que é a lógica mercados, cadeias, serviços ilícitos. No sentido horário, quer dizer, eu tenho aqui, da produção, transporte, atacado, distribuição e varejo. No sentido anti-horário, eu tenho a circulação do dinheiro. O produto circula nessa lógica e o dinheiro circula no sentido contrário. Ganha o jogo quem consegue fazer a distância entre esses itens ser mais longa e, principalmente, mais cara. Para trazer o quilo da cocaína sai de $1.500 a $6.000, 6, 7 mil dólares para São Paulo e depois chega a 40 no porto europeu. Ele deveria chegar aqui já a 20, com um custo que que estamos conseguindo impor a ele, com apreensões, com prisões e principalmente com mais níveis de controle e elevação do custo, principalmente afetando os serviços ilícitos, né? Isso aqui é a metodologia, né, que a gente aplicou para conseguir enxergar isso. A gente chama ela de análise multidimensional, porque eu estou olhando 5 dimensões diferentes ao mesmo tempo, né? Isso é muito parecido com o que a estatística da UNODC para olhar para diversos problemas propôs, né? Essa metodologia de você olhar evento, vítima, perpetrador e dado de maneira desorganizada, que são desenhos para a gente analisar, inclusive na análise de homicídio, né? A pergunta é, quantos homicídios são provocados por mercado ilícito? Então, tá aqui o que é fundamental,
é tirar o dado do que nós estamos acostumados na atividade jurídica e olhar o dado para conexão com esse mercado ilegal. Distribuir o dado espacialmente. Por que é importante eu migrar, né, do que a gente está acostumado aqui com o nosso hotspot para o hot place? Cada setor censitário tem uma vocação econômica. Então, eu posso ter um setor censitário comercial, industrial ou puramente residencial. Se eu conseguir identificar a atividade criminal, por exemplo, do varejo, sempre no mesmo setor, eu já posso pressupor que existe ali uma estrutura instalada naquele setor, né? Isso nos ajuda a precisar a ação da polícia. Um grande desafio para fazer esse trabalho de transformação do dado jurídico para o dado econômico, situacional e ambiental é a difusão de bases de dados, porque todas as forças policiais constituem bases de dados separadas, organizadas e classificam do jeito que lhe convém. Mas o que importa é isso daqui, ó. O dado que hoje eu olho como o dado que me mostra a variável determinante, ou seja, ele me dá a tipificação que importa para a análise. Hoje, quando eu olho ele para a estrutura jurídica, eu olho um roubo ou furto de empresas, um roubo ou furto de carga. Para a condenação, para o processo penal, é óbvio, não tem como fazer de outro jeito. No entanto, para a análise e construção de política de controle do problema, né, eu preciso inverter a lógica. O que aqui é uma mera referência, uma mera característica, é um roubo de carga de celular. Aqui ele passa a ser o elemento mais importante, porque eu olho o mercado de celular que está sendo executado, ou no termo correto, ele está sendo operacionalizado, em termos de demanda e oferta, por meio de roubo e furto de carga, de empresa, de contrabando, ocorrem latrocínios, homicídios tentados na operação desse mercado, né? E aí, para fazer isso, não tem conversa. Eu tenho que ler o histórico de boletim de ocorrência, por isso que o nosso trabalho foi principalmente de construir diversos algoritmos, assim, muito trabalho de computação cognitiva, construindo algoritmos, aprendizado de máquina, para a gente conseguir identificar padrões de violência associada à ação e de mercados que apareçam dentro dos textos de histórico. Eu não vou detalhar aqui pelo nosso tempo aqui na edição, mas está lá no nosso relatório, que inclusive, mais uma vez, lembrar todo mundo a mandar um e-mail para eu poder mandar o relatório que nós temos em inglês, português e espanhol disponível para os nossos alunos. Todo esse processo de computação cognitiva tem um objetivo de aumentar, de transformar o dado jurídico-econômico, aumentar a precisão e desonerar a polícia. E aí, esse trabalho de estrutura, a gente sabe exatamente como a polícia e como o setor judiciário, ele trabalha sob pressão contínua, principalmente sobre respostas rápidas. E nós temos uma visão muito clara de que a combinação, quer dizer, a solução para esse problema é uma grande parceria público-privada que inclui instituições de enforcement, inclui a academia e inclui todo o setor de empreendedorismo, principalmente como a gente, que olha para isso usando computação cognitiva, que faz um trabalho que demora 2 anos de investimento, desenvolvimento, testa e nos permite focalização. Eu só estou olhando para isso porque esses padrões mudam. Por exemplo, a gente descobriu ao longo do tempo que não adianta ter um algoritmo para ler. O algoritmo tem que ser reproduzido ao longo do tempo, né? Então, eu estou reproduzindo aqui exatamente um consenso que chegou, sei lá, na força-tarefa da OCDE. Quer dizer, nós estamos lidando com um setor econômico gigantesco que cresce de maneira PG aí o tempo todo. Então, a gente precisa de interação das vítimas potenciais, dos setores econômicos que foram construídos em torno disso, e principalmente do setor de inteligência de informação. Para chegar a informações como essa daqui, olha, a barra em azul clara, quer dizer, tudo isso aqui é o tamanho da atividade do mercado ilegal, e a barra azul clara é quando o crime tem baixo nível de violência associado, a barra azul é quando o nível de violência associado foi detectado, então tinha arma de fogo, tinha agressão física, tinha destruição de patrimônio, tinha algo do tipo. Tinha um homicídio, no caso,
e a barra em laranja é quando ocorreu qualquer um dos dois, mas também havia um evento de sofisticação. Pois bem, esse tipo de informação permite ao gestor público, o chefe de polícia, o comandante de polícia, permite ao gestor de risco, que está tentando proteger o seu produto, permite ao secretário de segurança, Ministério Público, olhar para o mercado ilegal e fazer a seguinte pergunta: qual é o mercado ilícito mais nocivo nesse momento? Qual é aquele que viabiliza os outros mercados, que é o que a gente chama de mercado vetor? A gente já sabe que na região da Tríplice Fronteira, tanto o mercado de drogas quanto o mercado de cigarro tem um comportamento de mercado vetor, né, que tem um fluxo alto, funciona como commodity, assim por diante. Qual é mais violento? Né? Qual é mais violento nessa região? Qual tem a estrutura, né, de controlar áreas, controlar uma determinada região, não permitir que o Estado age? Eu só consigo fazer isso na hora que eu construo um dado, uma estatística nesse desenho. Aqui é uma amostra, né, especificamente do mercado ilícito de cigarro, com produção, transporte, atacado, distribuição e varejo. Perceba que a maioria dos eventos estão no varejo, mas o valor do varejo é semelhante ao valor do atacado, né? Então, eu preciso fazer isso dentro dessa lista aqui gigantesca, onde eu tenho os eventos, o nível de violência que eles produziram e o nível de impacto, né, que foi desfragmentado em cada um deles, e aí distribuir uma estratégia ou uma contabilização de problema mais ou menos nesse modelo. Eu preciso enxergar quando o mercado ilícito está ele reflui ou ele avança. Então, eu posso estar diminuindo o número de roubo de carga, mas se aquele mercado tem esse comportamento, o que ele me revela? Que as redes criminais que operam aquele mercado ilícito se adaptaram e estão operando de outra forma, né? Eu vou pular aqui esses exemplos mais detalhados para finalizar o seguinte, com essa tela aqui. Como é que a gente consegue construir soluções, né? Saiu estratégicas, mas são políticas e estratégias construídas. A gente tem que considerar o que é dissuasão e inabilitação. Se você não está dissuadindo ou inabilitando o crime, você não está aumentando o custo, né? Inabilitar é no momento que ele está preso, é cortar toda a conexão dele que permite a gestão dos ativos que ele já constituiu durante a atividade criminal. Custo de transação e custo de oportunidade são dois conceitos econômicos que têm que entrar no vocabulário policial. O custo de transação é o quanto levar um produto da produção ao varejo, quanto custa manter essa atividade segura, qual é o risco para ele perder isso para a apreensão da polícia ou para ele perder isso para um concorrente. O custo de oportunidade é o quanto a gente consegue fazer um outro mercado se tornar atraente, por exemplo. O gestor público tem que ter capacidade de lidar com isso, né? Um mercado ilícito, você tem escalas de mercado ilícito. Um mercado ilícito muito rico e violento, um mercado ilícito rico, um mercado ilícito pobre, ou que circula pouco. Você tem uma escala. Em determinado momento é melhor você focar o mercado ilícito rico e violento, porque isso desmobiliza custo social, né? Você tira ali impacto, risco para a polícia. E o que nós sabemos hoje já, a melhor estratégia para conseguir conter ele é focar na cadeia logística, tanto da produção ao atacado, quanto na distribuição local. Por exemplo, o produto chegou em São Paulo e vai ser distribuído para o Rio ou para uma cidade do Grande São Paulo, isso é distribuição. Quando ele sai lá de Foz e chega em São Paulo, isso é transporte. Focar a cadeia financeira para evitar o refinanciamento e não permitir que áreas párias se controlem. Quando a gente pensa em áreas párias, o principal paradigma são as unidades prisionais em que o criminoso controla tudo depois que ele entra, e aí ele controla quem fala, o celular, né? E as outras áreas párias são as comunidades do Rio de Janeiro, do qual o Estado só consegue entrar com uma ação de comandos, né? Essas são os grandes referenciais, mas também regiões de grandes centros, como 25 de março, Saara no Rio, onde você tem uma atividade intensa de venda e comercialização de produtos ilícitos, sem que o Estado consiga conter aquele fluxo, também é uma área pária. Quando você faz isso, o custo de transação vai lá para baixo.
Para ajudar a fazer isso, o desenvolvimento de parcerias público-privadas é determinante, e eu finalizo dando um exemplo disso. Na Europa e nos Estados Unidos, mas o paradigma mais moderno na Europa, há o controle, há o controle completo de rastreabilidade sobre produtos como cigarro e bebida e medicamento, da linha de produção à ponta de varejo, de maneira que qualquer órgão fiscalizador consiga passar em qualquer fase e identificar se aquele produto é lícito ou não, e consegue durante o transporte. Como isso é feito? A partir do selo. O mesmo selo que tem no cigarro e na bebida aqui no Brasil, que é exigido aqui. No entanto, o selo brasileiro, ele só tem o foco do controle fiscal. O selo europeu e o selo americano, ele tem o controle fiscal, o controle de segurança, porque ele fornece uma base de dados para as forças agirem, e ele tem um controle sanitário. O principal aspecto aí, que é o controle da segurança, ele tenta blindar o mercado legal para a entrada do mercado ilegal. Como é que ele faz isso? Ele cria várias instâncias de controle, do qual parte dela a própria empresa ou consumidor é responsável, o consumidor, o varejista, parte a própria força policial. Então, o policial consegue parar numa padaria, por exemplo, e passar lá e consultar o selo do produto e saber se ele veio de origem ilegal. Quer dizer, se ele veio de origem ilegal, ele já pode abrir ali uma investigação e aumentar o custo do crime para o varejista, que tem uma empresa legal vendendo legal. Razão pela qual existe o mercado ilícito nesses países desenvolvidos. Só que olha a diferença. Enquanto nós temos aqui, nas grandes praças brasileiras, o cigarro ilegal ocupa em torno de 50% do mercado e alimenta as redes criminais, na Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, nessas praças desenvolvidas, esse mercado ilícito gira em torno de 10%, porque ele tem um custo elevado de atuação. O cigarro e a bebida são os exemplos mais claros, porque são produtos controlados, mas isso você pode fazer de medicamentos a commodities. Existe uma estrutura que é possível desenvolver, mas é óbvio que tem que ser um projeto que extremamente complexo, porque ele não pode virar simplesmente um custo para o produtor, porque você destrói a competitividade do produto. O que precisa é pensar, de novo, de maneira multidimensional. Eu vou pensar o selo para o controle fiscal, mas ele tem que gerar informação para a segurança e tem que gerar informação sanitária. Ele tem que focalizar as ações das redes. Eu fui precisamente aqui para parar às 19h30, para a gente conseguir ter um tempo aí da discussão sobre isso. Me desculpa aqui um pouco a correria em algum momento, mas eu acho que eu consegui transmitir a ideia principal aí da nossa proposta. Leandro, Bechara. Muito obrigado, João Henrique. Eu vou pedir, como eu disse, licença para atender meus alunos de graduação, e o professor Bechara vai pilotar com vocês o debate aqui, né? Bechara, muito obrigado por mais essa aqui. E João, incrível sua conferência, foi maravilhosa, realmente muito boa. Me despeço. João, primeiro, parabéns. De fato, muito provocativo. Uma aula, Piquet. De fato, muito provocativa a tua abordagem. Eu diria que é uma virada de chave fundamental do ponto de vista do entendimento e da compreensão do problema. Numa dinâmica menos cartesiana do ponto de vista jurídico, normativo, que acaba sendo muito fechado, não é? E muito pouco responsivo do ponto de vista das causas e dos diferentes fatores que influenciam a própria dinâmica do problema. Eu queria somar, não é, a essa tua fala, algo que tem se tornado também cada vez mais frequente, principalmente do ponto de vista das discussões relacionadas ao desenho institucional, que, por enfrentamento de problemas complexos,
invariavelmente acaba sofrendo por conta da fragmentariedade, não é? Que é um conceito de ecologia processual, não é? E dentro dessa dinâmica, me parece também muito interessante reconhecer ou identificar nessa abordagem que você acabou de fazer, baseada em evidências, a existência de uma grande ecologia da economia do ilícito. Essa compreensão, ela possibilita subir alguns degraus, não é? Alguns degraus, seja no que se refere à identificação das possíveis respostas de modo a desincentivar a própria prática em si, não é? Mas principalmente ela auxilia e muito, não é? Na identificação dos diferentes atores e dos diferentes gargalos que fazem com que esses diferentes atores possuam, em decorrência de rivalidades e outras diversidades, ainda uma dificuldade muito considerável para poder conseguir articular e coordenar as respostas. Seja do ponto de vista doméstico, nos 3 níveis da federação, Estado, União, Estados e municípios, seja no plano transnacional, pensar no aspecto regional, fronteira, os países vizinhos, seja do ponto de vista da necessária interlocução com o setor privado, que ainda convive com muito preconceito, não é? E convive ainda com diversos paradigmas para serem quebrados. Eu não tenho nenhuma provocação, era só para introduzir aqui esse primeiro comentário, não é? Eu vou fazer aqui algumas perguntas que já chegaram pelo chat para nós. Se você me permitir, eu vou direcioná-las, nominando aqui os colegas, desde já agradecendo todos aqueles que fizeram perguntas. A primeira pergunta é do Ronis Zaina, que diz o seguinte, abro aspas, pela pouca efetividade por parte do Brasil em combater o PCC, pergunto, estamos criando futuros bilionários do crime? Fato semelhante ao que aconteceu no México com o El Chapo, não é? Ainda sobre PCC, não. Eu vou deixar essa primeira pergunta para você, depois eu emendo assim, as que tiverem conexão umas com as outras. João, mais uma vez te cumprimentando aqui pelo brilhantismo e pela maneira absolutamente didática que você tornou os algoritmos legíveis. Isso é sempre um desafio. O que não é tarefa simples. Isso quer dizer, isso é sempre o mais difícil, né? Mas obrigado mais uma vez pelas palavras, doutor Buchera, e concordo plenamente, quer dizer, a gente tem um problema de articulação em vários níveis de visualização e operação do problema, que a atividade criminal resolve isso de maneira muito simples, né? Porque eles atuam naquele princípio da seleção natural, assim, e eu nem falo isso fazendo piada, é isso, o cara que não é apto para atuar nesse mercado, ele cai fora rápido, porque ele morre, porque ele se descapitaliza, porque gastou mal, porque durante o momento que é preso não consegue manter toda a capacidade negocial e estrutural. E então não tem incompetente nesse lugar. Assim, a grande verdade é essa, quando você escala nível. E aí é difícil você lidar com isso, porque as regras deles são esse nível de atividade guiada pela seleção natural. E a gente sempre vai ser mais lento que eles, não tem como, e a gente tem que resolver rápido. A melhor maneira de fazer isso é colocar luz o tempo todo sobre esses processos, né? Sobre a pergunta da formação dos grandes cartéis, sem dúvida, porque, olha, hoje você tem o FNCP, que faz aquele cálculo, né, que hoje está em torno de 200 bilhões ano, o nível de perdas para alguns setores.
É só comparar isso com alguns setores da economia, são 200 bilhões saindo, são 200 bilhões de expoliação. Nós construímos isso por meio do trabalho, aí por meio do roubo, furto, do desvio sai, e também construímos isso por meio de produtos e marcas que são expoliados por meio da falsificação, e isso é uma transferência direta de renda do mercado legal para o mercado ilegal. Se há concentração no mercado legal, imagina uma economia que gera 200 bilhões, e por que haverá concentração? Porque as pessoas são diferentes. Você tem um empreendedor que é mais sagaz, tem um produto melhor, vende mais rápido, constrói uma cadeia de distribuição melhor, ele vai ficar mais rico mais rápido. Quando você traz isso para o mercado ilegal, é isso ao cubo, né? Porque quando ele percebe, por exemplo, que a disputa entre os grupos, e principalmente, aí eu quero chamar a atenção nesse aspecto, quando ele percebe que ele não precisa operar abaixo do radar, porque o custo do crime institucional não é autossuficiente, é aí que se formam os grandes milionários. Então, por que o tráfico nos Estados Unidos e nas grandes nações europeias existe, tanto quanto existe no Brasil, só por que ele é menos violento e por que ele não forma cartéis ou grupos, que é o elemento central da questão? Porque é caro se tornar um chefe de cartel nos Estados Unidos, na Europa, nessas grandes nações. É muito caro. Ele vira rapidamente um alvo da legislação que tem uma série de recursos para provocar aquilo que a literatura internacional chama de inabilitação. Ele rapidamente é descapitalizado, isolado, toda a cadeia negocial que está relacionada a ele vira alvo automático por força da legislação. Não é nenhuma escolha do operador, seja policial, seja o promotor de justiça. Na medida que o indivíduo está associado a atos violentos, ataque contra a polícia, atos com toda a estrutura terrorista, corrupção, e principalmente quando ele se forma um chefe local, quando ele forma um chefe local com relevante capacidade financeira, a legislação já aprende, essas sociedades já aprenderam e construíram legislações para focar esses mercados ou esses operadores. Isso que o Gary Becker chamava de custo do crime e capacidade dissuasória e inabilitação. Quando você não faz isso, você concentra poder. E concentrar poder no mundo criminal significa aumentar o nível de violência criminal e dificultar a ação das forças de segurança para conseguir conter ao longo do tempo. Maravilha. Vou te fazer aqui, como tem várias perguntas, João, eu vou direcionar aqui, se você puder te fazer um bloco. A próxima é do Alex Gomes, que diz o seguinte: qual o papel do criminoso menor de 18 atualmente nas organizações criminosas? Não sei se esse dado, ele, para você, nas suas análises, ele se revelou uma variável importante. Ele não foi um objeto de análise específico, mas no aspecto observacional, na hora que a gente detecta isso, ele já aparece bastante como um importante varejista, né? Tem um caso específico aqui, doutor Xaré, que a gente detectou aqui na região do ABC, um garoto que ele era 16 ou 17 anos, semi-analfabeto, e ele era especialista em roubar iPhone, apesar de não ter a menor ideia qual era a diferença do iPhone para qualquer outro celular. Só que ele tinha uma capacidade de identificar o iPhone de longe no bolso das pessoas. E ele sabia que ele vendia o iPhone no centro de São Paulo a R$500. Então ele só roubava iPhone e era um centro varejista que vendia contrabando. Então, o menor, pela própria característica da juventude, ele vai ter uma posição importante. E ele aparece isso nos dados, no varejo e na distribuição. Que a distribuição, quando você traz o produto até um grande centro e depois redistribui. Porque ele usa moto, porque ele é rápido, porque ele é sagaz, porque ele frequenta um grupo que é difícil ali, está todos jovens junto quando ele precisa fazer esse transporte, no caso. Não é um recorte específico, mas é simples, é olhar a mesma coisa de um jovem que seja empreendedor e rápido, esperto numa grande empresa ou num setor.
ele vai criando um nível de relações e é utilizado principalmente para fazer esse trabalho de contato entre as pessoas, né? Seja no varejo, como vendedor em ponta direta, ou como aquele que adquire, como produtor. Maravilha. Tem duas perguntas do Germânio Fábio aqui. Primeira, qual a reflexão dentro desse contexto de economia ilícita sobre o consumidor final? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que motivou a queda entre 2006 a 2010 na evolução da economia ilícita, conforme o gráfico que você exibiu aí durante a sua apresentação, João? Não chegou a ser uma queda, né? Mas ele perdeu força assim na estrutura, na capacidade ali de desenvolvimento, né? De crescimento, né? E depois ele se retomou. Naquele caso ali do gráfico que eu mostrei, eles são 9 setores específicos, né? E a gente não chegou a fazer uma análise na época, esse era um gráfico que eu trouxe lá da Fiesp, e só o estado de São Paulo. Mas, 2006 a 2010, a gente tem o início da atividade, quando a gente começa a ter, principalmente depois de 2008, né, um pouco de recessão econômica, e o que a gente tem consolidado na literatura, o começo de uma recessão ou de uma crise de demanda qualquer, por exemplo, a pandemia provocou uma crise de demanda para alguns setores, né? Uma crise de demanda e depois uma crise de oferta. O começo de qualquer recessão econômica, ela provoca um refluxo, porque todo mundo perdeu dinheiro de consumir rápido. Só que o setor do mercado ilícito, ele retoma muito mais rápido que qualquer outro, porque ele se adapta. Ele se adapta tanto em termos de preço quanto distribuição de produtos. E aí depois ele joga a curva dele vai alta, né? Então provavelmente foi esse desenho. Ele me perguntou também sobre o papel do consumidor. Sem dúvida, o consumidor é quem estrutura a demanda. Isso não há nenhuma dúvida. A gente tem ele é o principal responsável pelo mercado ilícito do ponto de vista da existência, da justificativa estrutural dele, né? Só narrativas ideológicas e políticas dentro do embate político-partidário que relativiza isso. Mas veja, por que você vende arroz, né? Por que você vende celular? Porque tem alguém que quer comprar arroz e celular. Se a pessoa para de comprar arroz e quer consumir só feijão, o mercado de arroz vai refluir, como tem vários exemplos. No entanto, apesar do consumidor ser, sim, viu, o principal responsável, seja a droga, seja o eletrônico, né? Não adianta você ter uma estratégia, a experiência mostra que não adianta você ter uma estratégia focada na conscientização do consumidor ou mesmo na punição do consumidor, porque você não consegue manter isso ao longo do tempo. Quer dizer, a punição sim, mas não a punição estrutural, né? Então o consumidor precisa ser multado, ele precisa ter, por exemplo, prestar serviço, ele precisa sofrer uma dissuasão, isso não há dúvida. Por exemplo, o consumo de droga hoje no Brasil é um absurdo, porque você alimenta toda a cadeia dizendo que o consumidor não tem nenhum tipo de punição, ele precisa ter uma punição. Mas o foco das forças policiais, o custo-benefício é muito maior quando você foca o operador logístico e o operador financeiro. Porque esses dois é quem fazem a cocaína sair de $1.500 para 6.000 aqui, não é o consumidor. Se a gente conseguir diminuir o número de operadores logísticos ou aumentar o risco ao ponto que vai selecionando e a droga chega aqui a $12.000, haverá uma mudança no padrão de consumo e dos consumidores. Nem todo aquele que hoje consegue consumir vai conseguir consumir, vai mudar um padrão na distribuição do atacadista. Então, o consumidor é, sim, o principal responsável, porque é ele que está lá, mas é muito difícil trabalhar na redução simplesmente da demanda. A gente precisa trabalhar naquilo que a gente chama de custo de transações dentro da cadeia logística e da cadeia financeira, que é a final. É assim, não deixa ele ganhar dinheiro, não deixa ele ganhar muito dinheiro, que é batendo na cadeia logística, e quando ele ganhar, não deixa ele usar, que é batendo na cadeia financeira, na lavagem de dinheiro. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Thiago Uli, que faz parte do nosso time aqui do projeto, e a pergunta dele é no seguinte sentido: se foi possível perceber o mercado ilícito competitivo, descentralizado ou controlado por uma ou poucas organizações criminosas? Nós temos algumas evidências disso, mas ainda não conseguimos
avançar para construir mesmo um modelo e mostrar esse efeito. Ela é uma hipótese que tem, assim, muita chance de ser confirmada, né? Mas aí, o que eu preciso dizer é o seguinte: o esforço todo foi reunir dados de diferentes fontes, processar eles de maneira a converter, né? Na verdade, não é converter, é incluir. Quando a gente capta o dado, a gente chama que ele tem duas dimensões: a classificação que a polícia dá e a classificação que o sistema judicial dá, que às vezes é diferente, né? Tipo, roubo de carga não está na lei, mas a polícia chama isso de roubo de carga, e o roubo como... Aí eu preciso colocar a dimensão ambiental, quer dizer, onde ele correu, não o endereço, mas é um trecho de rodovia numa área urbana que tem comércio. Eu preciso dizer se ele foi com ou sem violência, eu preciso dizer qual o mercado. Depois que a gente constitui esse grande data warehouse, que é o censo, agora a gente tem os recortes para fazer com dados locais. E para fazer isso, Tiago, nós vamos precisar do trabalho em conjunto com outros setores acadêmicos ou diretamente com as forças policiais, que é trazer a base de pessoas, né? E a gente teve uma preocupação muito grande nesse período todo de não trabalhar com dados de pessoas, por conta da inviabilidade, LGPD, Lei de Acesso à Informação. A gente trabalha com dados de evento. Agora que eu tenho evento, entender as organizações criminosas que já estão sendo investigadas pela polícia, pelo Ministério Público, e aí a gente tentar fazer o espelhamento. Qual mercado ou quais mercados ela transpôs. E aí nós vamos encontrar isso que você acabou de escrever. Muito bem. A pergunta da Mayara Luiza: esses algoritmos compõem alguma base de dados de domínio público? As variáveis são inseridas na base de que forma? Quais variáveis são inseridas e como inserir? Ela não é de domínio público, mas ela está acessível para cooperação entre agências, né? Quais são as variáveis que são inseridas? Nós produzimos 3 dimensões. A dimensão, vou começar pela última, a dimensão situacional. O algoritmo avalia se aquele evento teve violência confirmada associada, presença de uso de arma de fogo ou agressão à pessoa ou ao ambiente ou a uma edificação, quer dizer, ele explodiu algo, quebrou. Então, violência confirmada é o que a gente chama de CEM, né, que é crime economicamente motivado nível 1, não encontramos evidência de violência. 2, encontramos. 3, algum nível de sofisticação. Por exemplo, ele usou um equipamento eletrônico, ele tinha informações precisas e a gente conseguiu detectar isso, né? Por exemplo, o indivíduo entra dentro de uma casa e fala onde que está a obra de arte do DB. Então, evidentemente, ele tinha informações, então a gente conseguiu identificar. Ele é um algoritmo que define recursos de sofisticação por exclusão, e a gente tem um trabalho intenso de interação homem-máquina. Então, aquilo que o algoritmo não entende, um time olha, lê, analisa, vê se dá possível para reclassificar e volta. Essa é a dimensão situacional: violência, não violência, sofisticação. E a dimensão econômica é a gente tentar identificar alguns dos mercados ilícitos. Então, eu falo assim: isso aqui é um mercado ilícito de drogas, especificamente cocaína, especificamente pasta base, né? Então, eu tenho categoria do mercado, drogas, eu tenho o tipo de mercado, que é cocaína, e eu tenho um produto específico do mercado, que é a pasta base. Mesma coisa, eletrônico, celular, iPhone. Então, a gente reclassifica por vários tipos de mercado. E agora a gente está desenvolvendo outro, que é o de serviços ilícitos, né? Por exemplo, no caso de corrupção passiva. Qual era o caso? Ele estava vendendo, era um policial vendendo informação, ou era um policial, agente penitenciário, policial penal, aliás, guarda municipal, membro do Ministério Público, juiz, não importa. Que tipo de prestação de serviço ele estava fazendo para quem o corrompeu? E aí a gente tem, por exemplo, classificado o que é comunicação, informação, proteção. Os algoritmos eles estão olhando para esses desenhos, né? E aí a gente consegue reclassificar e colocar. Na base, ela vai criando novos tipos, e o que é mais importante, a gente vai reclassificando ele ao longo do tempo, conforme os trabalhos de análise que vão sendo desenvolvidos. Muito bem, caminhando aqui para a última pergunta, João, do José Fernando, que faz uma provocação, sugestão, né? O caso seria, então, fazer uma análise de SWOT, né? Da gestão ilícita. Concordo plenamente. É isso. Veja, se nós pudéssemos
subir barreiras o suficiente para deter todos os mercados ilícitos, é isso que nós temos que fazer. Ponto. Se nós não podemos, nós precisamos ter aquilo que na literatura chama de consciência situacional, né? A gente precisa ter uma visão muito clara, uma consciência neste momento de quais mercados ilícitos entram no Brasil, quais mercados ilícitos são produzidos aqui e enviados para fora e quais deles causam os principais problemas. Fazendo quais deles nós temos as melhores chances de controlar. Então, na hora que a gente distribui isso dentro de uma matriz de SWOT e olha os mercados, a gente tem claramente quais são as prioridades. E essas prioridades, em termos de macro prioridades, num desenho de política pública, estou falando naquelas duas fases, né? Formulação e implementação. Esse é exatamente o desenho de formulação de política pública. Eu tenho uma lista de problemas, que pode ser a lista de mercados legais. Agora, se eu bater em um, eu consigo bater em vários ao mesmo tempo, por exemplo, se eu atingir um, o que a gente tem percebido é que, invariavelmente, nós vamos esbarrar nos mercados vetores, que são os mercados que criam pipelines, que criam dutos, e nós vamos esbarrar nas cadeias de logística e financeira, além das áreas párias. Então, fazendo um exercício grande aqui, o que para mim é muito claro, se nós estamos aqui, sentados, próximo de uma estrutura como o mercado de cocaína e de cigarro, eles são dois mercados que têm grande chance de virar prioridade desse desenho. Você tem, por outro lado, por exemplo, o mercado de eletrônico e de peças de veículo, que é responsável por mais de 60% dos confrontos armados fora da região da fronteira. Cigarro vai estar próximo também disso na região de fronteira, além de drogas. Então, você tem violência contra a polícia, violência criminal, que atinge a polícia, você tem mercados que são vetores desse lado, né, drogas, mercados que são violentos e são ricos, e como é que é a estratégia mais próxima? Cadeia logística e cadeia financeira. Aí, o importante também é organizar isso por atores, né? Cadeia logística, nós temos a PRF, nós temos as polícias rodoviárias estaduais, que são focadas nesse modal, né, específico. Nós temos a estrutura de portos e aeroportos. Você tem um sistema para pensar nessa SWOT especificamente para esse problema. Sistema financeiro, a partir das polícias investigativas. O controle de áreas párias, o trabalho de policiamento territorial consegue identificar e definir. O que falta nesse desenho é, além da definir de primeiro mercado, depois uma SWOT, é a distribuição de competência e de atividade integrada. Para voltar um pouco aqui que o doutor Bichara estava falando no início, quer dizer, na hora que a gente consegue enxergar toda essa estrutura mercadológica e definir as prioridades, a gente consegue agir de maneira estrutural para subir o risco do criminoso e subir o custo. Só o Nobel de Economia já nos ensinou que você controla crime aumentando a probabilidade de ser preso, de custo, de risco para ele, através da dissuasão e da inabilitação, de forma legal, dentro dos marcos legais, do devido processo legal, óbvio, mas é uma estrutura, percebe que vai além do nosso mindset, né, que a gente aprende nas academias, né, e nos cursos de direito, repressão e prevenção, vai além. O que dissuade, quem deve ser dissuadido, de que forma, né? Como fazer para dissuadir o serviço interno? A conversa começa a partir daí, é exatamente isso. Pensar o problema com a economia, pensar os modelos de solução a partir desse negócio, né? E pensar atribuições, força-tarefa, estruturação, a partir do que uma SWOT como essa poderia produzir. É esse o desafio. Maravilha. João, estamos chegando aqui ao fim. Queria te dar aqui um espaço para suas considerações finais, agradecendo todas as perguntas que foram feitas, a participação ativa. A gente está com mais de 1.000 pessoas online aqui, acompanhando esse webinário, o que nos deixa muito felizes e esperançosos em relação aos desdobramentos que essas iniciativas de formação
por meio da socialização da informação, do conhecimento, do olhar, do entendimento, tem em termos de impacto, que é muito importante, e acredito que mais importante, tão importante quanto, é o pragmatismo, né? Pragmatismo na compreensão do problema e também na identificação dos caminhos possíveis para enfrentá-los. Eu gostaria de passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, agradecendo de antemão o seu tempo, a sua disponibilidade de participar desse encontro e te cumprimentando mais uma vez por provocações tão perspicazes, consistentes, inovadoras e que com certeza tira todo mundo da zona de conforto, né? Literalmente todo mundo da zona de conforto. Obrigado, João. Eu que agradeço mais uma vez, doutor, pelo convite, né, e pela parceria que já é longa aqui dos dois projetos, porque a gente consegue se complementar e principalmente ter uma visão integrada, talvez única, né, sobre o problema. Eu fiz o seminário 30 de abril, trouxe o David Luna, que é o chefe, foi o primeiro chefe, ele é diplomata americano, o primeiro chefe da OCDE sobre o assunto, e ele falou várias vezes dessa nossa capacidade de integração, que ele está vendo que está nascendo aqui no Brasil, formação diretamente aos policiais, né? Esse trabalho nosso de pegar os dados públicos, os dados privados, a atividade, fazer essa coisa com o olhar que é a nossa trajetória, o olhar que vem das agências de aplicação da lei, do mundo empresarial e do mundo acadêmico. Então, eu agradeço também essa oportunidade de falar para um público tão seleto e com várias lideranças policiais que já exercem a função hoje como liderança e que vão nos próximos anos assumir postos. E é para eles que eu quero deixar um recado ou fazer um pedido, né? que é o seguinte: nós não vamos conseguir enfrentar esse problema. Eu acho que a gente não vai conseguir, inclusive, trazer mais empatia e participação da população para os problemas dos operadores da segurança pública, que sempre são crônicos, né, passando principalmente pelo risco que as forças de segurança enfrentam, e as pessoas não conseguem dimensionar isso se não passou isso na pele, né? O estresse, que é a atividade policial, convivendo com mercados ilícitos tão produtivos, se a gente não tiver informação. A gente precisa a primeira cola para conectar polícia, empresas, academia, setor privado, de maneira geral, é o dado, é a informação. E a gente tem uma imensa dificuldade de fazer isso, até compreensível. Eu sei que os dados de criminais foram por muito tempo usados contra a polícia, né? O pesquisador vai lá, pede o dado, depois ele faz uma análise toda enviesada atacando a polícia. Eu passei por isso quando chefiava o setor, inclusive, né, dentro da polícia. No entanto, isso não tem como. É a polícia que é a detentora, ela tem a posse desses dados que foram registrados, ela precisa ter uma relação mais madura com pesquisadores e empresas. É só olhar para o que se faz em outros lugares para que nós possamos ajudar a polícia e todo o sistema de justiça criminal. Então, a gente às vezes tem umas negativas. A gente tem hoje a Lei de Acesso à Informação, nós temos julgados consolidados já nos tribunais superiores, né, estabelecendo que você tem toda uma salvaguarda para garantir essa estrutura, mas é fundamental a gente criar uma maturidade semelhante à maturidade que o curso está fazendo, que é parar de querer falar para a polícia o que ela tem que fazer, né? Eu frequentei cursos assim, você ia, o acadêmico ia lá dizendo, não, porque a polícia tem que agir assim. Não, quem diz como a polícia age é quem é policial, quem tem anos ali fazendo investigação ou sentado na viatura, é ele que vai dizer o que funciona e o que não funciona. O máximo que a gente pode dizer é, olha, como se faz em outro lugar, o que os dados podem ajudar, o que a literatura ajuda, o que o setor privado faz e poderia contribuir. Então, o meu pedido aqui para os alunos vamos tentar trabalhar de fato, vamos tentar construir de fato parcerias público-privadas de várias dimensões que envolvam, principalmente em relação aos dados, de maneira muito similar ao que vem acontecendo em outros lugares, para que a gente possa construir centros de cruzamento e difusão de conhecimento que tenha como objetivo controlar o crime e proteger as pessoas, sejam essas pessoas policiais, sejam essas pessoas
as vítimas que estão na rua, seja as pessoas trabalhando nas empresas. Esse é o meu chamado para essa ação em conjunto, né? Maravilha, João. Queria agradecer o nosso time que deu suporte hoje aqui, o tempo inteiro, na pessoa da Tássia. Uma ótima noite a todos, uma excelente semana. Muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. Mais uma vez, obrigado, João. Forte abraço a todos e aqui nos despedimos. Abraço.